Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui nessa segunda-feira em mais uma live do nosso Café com Bolos. A gente tem toda semana chamado alguém, convidado alguém para fazer um bate-papo sobre algum tema importante do momento, do país. E hoje vai ser um prazer receber, daqui a pouco vai estar com a gente, o pastor Levi Araújo. Levi é uma liderança evangélica daqui de São Paulo, mas uma liderança muito importante que é progressista, né, que está na contracorrente dessa onda de Silas Malafaia, de Edir Macedo, de um conjunto de igrejas pentecostais, neopentecostais, que aderiram ao bolsonarismo, ao pensamento de extrema-direita, a uma lógica da intolerância, e associaram a prática religiosa evangélica cristã com o que tem de pior na política brasileira. Essa turma, enfim, uma espécie de um neofundamentalismo no Brasil, tem feito muito mal, tem sido uma base social, uma base de apoio, uma base política para o Bolsonaro, também lá no Congresso Nacional, com a bancada evangélica e tal. E o Levi é uma das referências de um contraponto a isso, de uma igreja evangélica sintonizada com os interesses populares e que não vai na onda da intolerância, do ódio. Já está aqui o Levi, vou chamar ele para a gente fazer esse bate-papo. Tá entrando, tá entrando. Fala, Levi. E aí, Como é que Guilherme, você tá, meu beleza? irmão? Beleza, meu irmão? Pô, satisfação falar contigo. Baita alegria, Guilherme. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, baita honra. Muito bom. Pô, que é isso. É minha, é minha. Legal, O legal. Levi, para quem não sabe, a gente já se conhece há alguns anos, sempre foi um apoiador dos movimentos sociais, né? Colocou a sua igreja na época também a serviço dos mais pobres, né? Dos sem-teto, enfim, do povo que mais necessita. Levi, queria começar esse nosso bate-papo num momento tão difícil, num momento turbulento, pandemia, a maior crise de saúde pública do século, mas aqui no Brasil, além da pandemia, o autoritarismo, o vírus, o bolsovírus, que o pessoal tem dito, né? O vírus do autoritarismo. Bolsonaro ontem fez mais um espetáculo lá em Brasília, não só produzindo aglomeração, mas insinuando novamente intervenção militar, insinuando o caminho de uma ditadura, e sem apresentar qualquer tipo de solução para o povo brasileiro que está sofrendo mais. Ainda assim, ele tem mantido uma base de apoio importante, na casa dos 30 e poucos por cento. Quer dizer, é muito menos do que ele tinha. Ele começou com 60, perdeu metade. É menos do que a maioria dos outros presidentes no mesmo período de mandato, mas ainda assim, para o tanto de absurdo que esse cara faz, para o tanto de groselha que ele fala, para o desrespeito com o povo brasileiro, o descaso com os mais pobres, é surpreendente que ele ainda tenha esse nível de apoio. E uma parte importante desse apoio é atribuída ao público evangélico, né? Aos evangélicos mais pobres, nas periferias, até pelo apoio engajado, até hipócrita, de várias lideranças evangélicas que embarcaram no bolsonarismo, a lá Edir Macedo, a lá Silas Malafaia e tantos outros que seriam, nas palavras de Jesus Cristo, os vendilhões do templo. Mas eu queria que você falasse um pouco, começasse tecendo essa análise, claro, fazendo teus comentários sobre o momento, mas queria que você falasse com o nosso público, nós estamos aí com mais de 600 pessoas agora ao vivo, um pouco sobre assim, como é que você enxerga essa sustentação de parte do público evangélico, que é povo, que é periférico, que está ferrado, que está com dificuldade de pegar o auxílio emergencial, como todo brasileiro. Por que ainda sustenta um apoio a Bolsonaro? Boa noite, Levi, meu irmão. Satisfação conversar contigo. Boa noite, meu irmão. É importante bater esse papo contigo, porque fica claro que você já sabe disso. Alguns dos companheiros, camaradas já sabem que, evidentemente, que não são todos os evangélicos e todos os líderes evangélicos que estão apoiando esse senhor aí. É evidente que você sabe, alguns sabem, mas nem todos ainda sabem. Alguns estão acordando recentemente e eu acho que essa falta de atenção, essa não compreensão, esse não observar quem são essas pessoas prejudica bastante
a gente poder olhar e fazer uma análise mais, sabe assim, mais tranquila, mais verdadeira, mais direta e mais incisiva também sobre o que está acontecendo. E eu acho que a gente teria, Guilherme, que dar uma olhadinha mais ou menos no que foi que é aquele negócio de quem está junto dando atenção para esse povo aí. Quem está junto dando atenção? Quem está na ponta? Quem é o líder espiritual desses caras? O que eles pensam? O que eles falam? O que eles ensinam? Qual é o peso e a responsabilidade de alguns desses líderes espirituais de poder alimentar isso, de poder sustentar isso? E eu acho que valeria a pena a gente fazer uma leitura importante. Primeiro, a gente não presta atenção na diversidade do povo evangélico. A gente não sabe direito qual é a diversidade das igrejas evangélicas do povo evangélico, que no mínimo, tem que prestar atenção à distinção entre os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. Entender que os históricos começam lá no século XVI, século XVII, e depois você percebe que os pentecostais, eles aí já é 1906, 1907, e depois os neopentecostais 60 anos depois. Saber qual é a diferença que entre os tradicionais, os históricos, chamados históricos, que vêm da reforma protestante, estão ali os presbiterianos, estão os luteranos, na ordem mesmo assim, né? Luterano, presbiteriano, anglicano, batista, metodista. Essa galera está aqui, entre os históricos, entre esses que seriam chamados dos tradicionais. E depois vem os pentecostais, que surgem com um avivamento que começa nos Estados Unidos e que começa também com esse avivamento, uma assembleia de igrejas que começaram a ficar sendo deixadas de lado e fora por conta dos dons carismáticos, um pouco desse negócio que aconteceu, uma referência para poder fazer uma relação com o pessoal da Católica, entender a renovação carismática da Igreja Católica, só que lá eles conseguiram resolver isso de um jeito. Não, aí os camaradas começaram a sair, e aqui no Brasil surge, então, os pentecostais com a igreja mais importante, a maior, com mais influência, que é a Assembleia de Deus. Então você tem os pentecostais que surgem por aí vem a Assembleia de Deus, vem Congregação Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, e Deus é amor. São igrejas tradicionais pentecostais. As neopentecostais surgem depois. Surgem, então, das neopentecostais, quem que você tem aí? Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, e depois vai entrando todas as outras, essas aí que a disputa entre a Universal e a Mundial do Poder de Deus, e que vão surgindo aí com uma espécie de upgrade, que seria chamado do povo apostólico. Porque esses líderes que sempre foram influentes, importantes, carismáticos, e que são personalistas, narcisistas, esses camaradas foram pegando aí títulos e eles mesmos se auto-intitularam apóstolos. Aí, mano, apóstolo, aí vira um negócio. É um negócio engraçado. Não, aí virou uma loucura, porque é como se fosse assim, os caras vão evoluir. Então, eles estavam bem, né? Primeiro, é pastor. Aí o cara tá pastor, não fica contente, então ele quer ser bispo. Depois ele não fica contente, quer ser arcebispo. Depois ele não fica contente, ele quer ser apóstolo. Depois ele quer ser pai-póstolo. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que a próxima etapa é Lúcifer. Então eu acho que a primeira coisa é compreender a diversidade das igrejas evangélicas e dos evangélicos. Eu acho que existe uma ignorância da esquerda. E essa ignorância, existe uma desatenção. Sabe, existe uma... Nós já falamos sobre isso em reuniões abertas, nós dois já. Ignorância, desatenção, distância, desinteresse, uma espécie até de um certo preconceito de não querer falar com esses crentes. Pronto, esse tipo de coisa eu acho que é fundamental a gente olhar essa primeira coisa. Não prestou atenção na diversidade. Não prestou atenção numa coisa importante, na capilaridade. E aí eu acho que é o maior erro. A capilaridade da igreja evangélica, ela é linda. É linda. Bom, você sabe disso nos acampamentos, quantas igrejas, né? A gente participava das igrejas, pastoreava, ministrava. A maior parte do público das ocupações é evangélico. Né? A gente sabe disso. E aí é sempre, viu, Levi? Só um parênteses, vou devolver para vocês na sequência para você seguir a explanação. Está uma aula, está muito boa.
Mas só um parênteses de que, inclusive, a gente sempre bateu nesse preconceito que parte da esquerda desenvolveu em relação aos evangélicos, como se todo evangélico fosse de direita, de extrema-direita, ultraconservador, reacionário. Está longe de ser verdade. Os evangélicos do movimento fazem parte da luta, lutam por seu direito, lutam por dignidade, fazem manifestações, têm consciência. Então, como vários outros. Então, qualquer generalização nesse sentido ela é desastrosa e, inclusive, quebra, dinamita qualquer ponte que a esquerda possa e deve construir em relação aos evangélicos. Só antes de te devolver, Levi, tem muita gente pedindo aqui nos comentários para desativar os comentários público nosso, porque os bolsominions entraram aqui, estão fazendo as ofensas de sempre, as agressões. Eu não costumo desativar, mas como está atrapalhando quem está nos assistindo, eu vou desativar, não sem antes agradecer do fundo do coração aos bolsominions que nos dão sempre uma audiência, né? Sempre prestigiam aqui o nosso diálogo. Deus abençoe, bolsominions. Deus abençoe e continue prestigiando a gente. Pronto, Levi, segue lá. Então, Guilherme, outra coisa, e assim, que é legal para você e o pessoal que está ouvindo também entender, que eu acho que houve uma desatenção com a capilaridade da igreja evangélica e das igrejas evangélicas, principalmente as pequenas igrejas que estão na periferia. Porque ali é um lugar onde a pessoa encontra um senso de acolhimento. Ela é acolhida, cara. Então, a gente pode desrespeitar um espaço que o cara se sente acolhido e começa a ter senso de acolhimento. Com isso, ele constrói senso de segurança, porque ele começa a se sentir seguro, que é o povo de Deus, todo mundo é meu irmão. E depois que ele se sente seguro, começa a se sentir digno. Eu também sou filho de Deus, eu também posso falar com Deus, eu também posso orar a Deus. E aí depois também, essas igrejas nessa capilaridade tem uma coisa linda, que é o senso de pertencimento. Eu pertenço a uma turma, eu pertenço a uma família. E aí é uma família de Deus, que eu canto o hino, que eu me emociono, que o pastor vai na minha casa, que quando está faltando uma comidinha, ele vai lá e arruma uma cesta básica, ele me ajuda, reparte, isso aqui. Isso eu estou falando dos pastores bacanas da periferia, gente boa, que é a turma que está lá entendendo o evangelho, que está servindo e não sendo servido, que está abençoando e não manipulando. Eu estou falando dessa turma. Mas é isso, acho que faltou prestar atenção nessa capilaridade e no lado bonito dessa capilaridade. Então, você falou em generalizar. Nós estamos nessa situação, um dos pontos que eu diria, sabe por quê? Generalização. Do mesmo jeito que a esquerda generalizou no que diz respeito aos evangélicos, óbvio que os evangélicos generalizaram com relação no que diz respeito à esquerda. Essa generalização recíproca foi um caos e nós estamos tendo que colher os frutos vamos dizer assim, dessa obtusidade de alguns de nós. Então, eu acho que isso é um aspecto importante, que não prestou atenção e que ainda é gás e ainda é alimento e ainda é gasolina para alimentar o que está aí. E o que é uma outra coisa? Também faltou atenção para A Constituição fala que o lugar de culto é sagrado. Todo lugar de culto é sagrado. Todo. O evangélico também tem. E esse lugar de culto, ele tem dentro desse lugar de culto um ethos evangélico. Ele tem um ethos evangélico. Esse ethos evangélico eu acho que foi ignorado também. Porque tem pautas sagradas para os evangélicos. Do mesmo jeito que a gente tem os lugares de culto que você sabe, já defendi do pessoal de matriz africana que foi agredido, quantas vezes estive junto para poder defender, para poder estar junto e falar que não pode, é inconstitucional, mas, sobretudo, é absolutamente contra a minha fé. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, não posso permitir e concordar com isso jamais. Então, quando a gente olha para essa... Mas tem as pautas sagradas dos evangélicos, acho que a gente não prestou atenção. A gente faltou paciência para olhar para as pautas sagradas dos evangélicos, sabe? Que eu sei, existem os lugares sagrados, existe a parada da pauta moral, existem os temas sagrados, aqueles temas que são perigosos, que, aliás, derrubaram Marina Silva em toda a votação, que tentaram derrubar com fake news em cima dela no que diz respeito à questão de aborto, maconha. Então, são temas que estão dentro daqueles temas sagrados
para o evangélico que o pessoal não prestou atenção. Dentro desses temas sagrados, que nem todo mundo é fanático doido, mas tem esses temas, tem que saber discernir que tem turma que não é doida e turma que é doida, que trata dessas coisas. Aí tem a pauta moral. Essa foi fundamental. A bandeira do bolsonarismo foi pegar firme na pauta moral. Só lembrando, não foram só evangélicos, né? A gente sabe que teve muita gente da Igreja Católica e tem padre que até hoje fica fazendo, é bolsonarista, alimenta, defende e está fazendo, enfim, está apoiando, está junto. Mas, enfim, só para a gente lembrar. E também não é só padre, também não é só... Tem um monte de gente que não vai nem em religião nenhuma, né? De religião nenhuma e está junto com o sujeito. Agora, esse moralismo, fundamentalismo, conservadorismo, saber diferenciar isso dentro dessa, acho que faltou estudar isso. E prestar atenção que a Bíblia sagrada, usada pelos evangélicos, é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus e a mãe de todas as heresias. Ao mesmo tempo, a Bíblia Sagrada, ela é a carta de amor de Deus, mas também é um livro que dá base bíblica, com texto bíblico, com história bíblica. Ao mesmo tempo que é uma carta de amor para a humanidade e para todas as pessoas, sem nenhum preconceito, é também um livro que é usado como livro com base de opressão. Opressão da mulher, opressão do diferente, opressão do estrangeiro, opressão de todos. Então, quando a gente prestar atenção, nós estamos mexendo com um livro que é um livro que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E que as pessoas podem manipular isso, e manipulam muito bem. Alguns, sabendo que estão manipulando com má intenção, com péssima intenção, outros não, de maneira absolutamente ingênua, e até querendo fazer, pensando que está agradando a Deus. Então, acho que faltou também olhar para isso, para os lugares sagrados, as pautas sagradas, os livros sagrados e os temas sagrados. Faltou olhar para isso, faltou prestar atenção. E tem um negócio que eu queria só amarrar um pouco, que eu estou fazendo esse mosaico para depois a gente seguir. Desatenção total com a sede de poder de alguns líderes evangélicos. Desatenção total com a sede de poder de alguns líderes evangélicos. Alguns. Mas a maioria dos caras que tem igrejas arrebentando, bombando, e que utilizam o evangelho como mágica, e que estão o tempo todo falando com um povo que está duro, que está pobre, que está sem pagar boleto, que está falido, que está desempregado, que está ferrado, o tempo todo dizendo para ele que ele pode ser próspero, que ele pode ser cabeça, que ele pode ser um empresário, e que, sabe, essa coisa da manipulação, que é a teologia da prosperidade, falando com gente que está doente, que está com saúde precária, sem plano de saúde, sem acesso decente à saúde, dizendo que ele pode ser curado. Então, esse evangelho mágico que lota e superlota as megas igrejas, que começam a fazer outros negócios que a gente sabe muito bem quais são os negócios espúrios de cada uma dessas mega top igrejas, aí mas a gente não prestou atenção. E mais, hein? Nós sabemos muito bem que em campanhas anteriores a gente também flertou com esses mesmos camaradas. Porque esses caras que hoje estão com o Bolsonaro, principalmente a turminha que fica aí na frente, falando tudo líder, os caciques, a gente sabe muito bem que quando estava a esquerda, Lula, e até a própria Dilma estava firme nas pesquisas e que iam ganhar de qualquer jeito, os caras fecharam, colocaram camiseta, PT e tudo mais. Esses mesmos caras, então esses caras não dá para contar, porque esses caras são caras que sempre vão jogar assim, eles vão morrer assim, infelizmente. Eu creio que a pessoa pode mudar, creio de verdade que a pessoa pode mudar, mas a pessoa precisa se arrepender e, inclusive, entender que do jeito que está andando, mano, não é possível, é vergonhoso. Se bem que agora ninguém passa vergonha com coisa que dá para envergonhar, né? Parece que agora existe uma licença para não ter vergonha. Né? Toda vergonha é permitida a partir de agora. Né? Pois toda vergonha. Boa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Levi. Acho que é essencial essa tua introdução, colocou as coisas no seu lugar, colocou o elemento histórico e separou o joio do trigo, que eu acho que é o grande tema. Eu quero até fazer um testemunho aqui, num certo sentido, do que eu já presenciei em 20 anos atuando no movimento social em relação ao quanto é importante esse acolhimento que você fala. Tem uma companheira que ela é da coordenação do MTST, é uma militante, é uma pessoa da luta, e faz mais de 10 anos uma frequentadora assídua
de uma igreja neopentecostal. E um dia, a gente conversando, e entrou no debate de religião, de igreja, e ela foi falar por que é que ela estava na igreja. E ela simplesmente contou o seguinte, Levi, que na vida dela, ela teve uma infância duríssima, histórico de abuso familiar, de alcoolismo, de pai. Não. Nunca na vida dela tinham lembrado, comemorado o aniversário dela. Nunca. Quando ela entrou na igreja, ela tinha 40 e poucos anos de idade. Nunca tinham lembrado do aniversário dela. Quando ela entrou na igreja, no mesmo ano, quando foi o aniversário dela, teve festa, teve bolo, ela subiu no altar, ela foi abençoada, o grupo de amigos juntou, o filho dela foi para a banda da igreja. Então, assim, o que está em jogo ali é acolhimento. É acolhimento de pessoas que estão destroçadas subjetivamente, com histórico de humilhação, com histórico de invisibilidade, com histórico de ser mais um anônimo impotente no meio da multidão, de solidão, de depressão, muitas vezes. E que a igreja, ao criar um grupo social, o que você falou do pertencimento, do reconhecimento, isso para a pessoa tem uma importância incrível. Isso muda a vida dela. E eu acho que, olha, a igreja proporcionou isso e a esquerda deixou de proporcionar isso. Eu acho que parte da ascensão evangélica nas periferias ocupou um espaço que a esquerda deixou vazio, né? Que deixou de ter os espaços de acolhimento, de solidariedade, os espaços comunitários. Muitas das lideranças que atuavam na periferia virou assessor, virou parlamentar, foi para a instituição, tirou o pé do barro, deixou de dar resposta e de se preocupar com a vida das pessoas concretamente. E aí depois não tem como vir só de 2 em 2 anos fazer trabalho de base para pedir voto, né? E reclamar que as pessoas estão se referenciando no pastor e não nelas. Porque é o seguinte, a questão que as pessoas se colocam no dia a dia na periferia é com quem que eu posso contar. Para quem que eu vou ligar se meu filho tomar um tiro? Para quem que eu vou ligar se meu marido estiver doente, se minha esposa estiver doente? Quem que pode me ajudar? Quem pode me trazer um saco de arroz ou pagar um botijão de gás no momento que a corda estourar? E essa resposta, cada vez menos, a esquerda foi ocupando espaço. E os pastores e as igrejas foram ocupando esse espaço. Então, acho assim, se a gente olhar historicamente, socialmente, a esquerda deixou esse espaço vazio, esse flanco vazio. Não toda a esquerda, também não vou cair nessa generalização. Nós estamos, por exemplo, há 20 anos com o pé no barro, atuando nas periferias, nas ocupações, com o sem-teto, com o povo, fazendo formação, fazendo roda de conversa, criando espaços solidários e de acolhimento. Agora, na pandemia, a rede de solidariedade que se criou é incrível, é linda, que está acontecendo pelo MTST, pelo Povo Sem Medo, por vários movimentos sociais. Agora, não adianta ficar falando mal da atuação evangélica sem compreender. Eu acho que a esquerda hoje precisa aprender, reaprender, na verdade, um pouco com o que os evangélicos estão fazendo. Eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, de qual é o papel da esquerda no meio desse rolo todo, com o distanciamento que teve com o público evangélico, como que dá para fazer liga de novo? Bom, primeiro lugar, isso é bacana mesmo. Acho que ótimo, porque quando você faz essa fala ela é super bacana, porque a gente olha e fala assim, bom, onde é que foi que eu falhei nessa história? Que é legal você começar uma conversa dizendo onde errou. Acho que no seguinte, quando a gente começa qualquer tipo de papo para poder retomar qualquer coisa, a melhor coisa do mundo é falar assim, putz, cara, foi mal aquilo. Foi mal aquilo ali, sabe assim, fiz merda, falei merda, é isso aí. Acho que já ia abre a porta para a gente poder falar assim, pô, mas eu também, pô. Nós também tivemos preconceito, nós também nos afastamos, nós também demonizamos a esquerda, nós também. Aí já começa, de repente, fluir uma conversa e um diálogo. O que eu acho que a gente precisa entender, de verdade, eu quero pegar um gancho para poder pegar esses caras manipuladores que usam a fé dessa gente boa, para que a gente jogue para aquilo que eu acho que seria um caminho comum do que significa as pessoas que se preocupam com as pessoas. Sabe, assim? Ou seja, tentar olhar, vamos descobrir, quando a gente para de dar palco, porque a gente dá ainda muito palco, viu, nas redes sociais, em tudo que é lugar, muito palco para esses caras aí. Quem são esses caras aí?
São esses camaradas que se aproveitam, que se utilizam, esses caras que têm sede de poder, ou seja, alguns desses líderes que têm sede de poder, que têm mídia, têm acesso e muita condição de poder chegar na ponta por conta dos programas de televisão, das suas redes sociais, que eles também têm de monte e tudo mais. Esses caras estão indo aí. Eu acho que às vezes a gente fica... Claro que eu acho que tem que ter muita gente que de vez em quando tem que estar ali batendo, profetizando, mostrando quem são esses caras, tem que manter. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa importante. Sabe o que é? A gente precisa começar a dizer o seguinte: ei, cadê os caras diferentes? Cadê os caras que conseguem olhar para os líderes evangélicos e separar o trigo do joio? E conseguem olhar para esses caras e dizer o seguinte, que existe uma teologia por trás disso, que é a teologia do domínio. Quando é que surgiu? Surgiu nos Estados Unidos, que é a teologia ligada ao triunfalismo. O que é isso? Para essa gente, a teologia, o estudo bíblico, a base bíblica para poder fazer as coisas na vida, na Terra, tem que estar ligada a alguma coisa, alguma lógica, alguma base bíblica, algum estudo bíblico, alguma... Aí tem que entender o que está por trás disso tudo. Trump e Bozo. Pessoas, pastores e líderes que são adeptos da teologia do domínio e do triunfalismo. Tem que saber o que é isso, que é um negócio complicado, que quer estabelecer uma teocracia evangélica em todos os países, porque eles entendem que é assim que o reino de Deus será estabelecido pela força. Absolutamente contra aquilo que Jesus ensinou. Jesus falou nada disso, meu reino não é desse mundo, de jeito nenhum, calma lá, não é por aí. E o que é importante é perceber que é um jeito evangélico de fazer a sua versão de talibanização do Estado. Então esse é o risco, porque quando você começa a sair das pessoas que são saudáveis, das pessoas que ainda são democráticas, das pessoas que prestam atenção, das pessoas que não chegaram ainda na loucura e no fanatismo, quando entra no fanatismo, Boulos, aí, a terra é plana, Olavo de Carvalho vira profeta, tá certo? Terra é plana, Olavo de Carvalho vira profeta, Moro vira comunista, Moro vira comunista. Mas, enfim, e juntando tudo isso, esses caras pegaram o vento com o quê? Com o anti-lulopetismo, que foi uma reação raivosa, elaborada, orquestrada, muito bem preparada e apoiada pela mídia, e também com a Lava Jato, aí pronto, acabou. Agora nós encontramos, digamos assim, na verdade nós vamos acabar com a falsidade, mas agora vamos ter uma pessoa séria, nós vamos não sei o quê. E aí foi que foi, e agora parece que está lá uma divisão, né, na seita, a seita do bolsonarismo, agora abriu uma nova seita, do moronismo, né? Então, tem que tomar cuidado para a gente não falar, para não virar, porque tem os mormons, não pode fazer essa maldade com os mormons. Mormons, pessoal, gente boa, tudo legal. Eu estou falando do moronismo, né? Do Sérgio Moronismo, que então é a seita, né? Uma divisão na seita aí, porque são duas seitas, que se alimentam desse fanatismo. Agora, acho que essa primeira coisa é olhar para quem está vendo isso. E perceber, sabe? Perceber o seguinte, existe sim pastores, líderes evangélicos que há muito tempo eles estão prontos para poder ouvir e ver a cidade. Eles querem parar com qualquer surdez no que diz respeito à cidade, às vozes da cidade. Eles querem parar com a cegueira de não prestar atenção no jeito que todos olham, todos os atores sociais olham. Tem muita gente boa que quer ouvir e olhar em Jesus. E ouvir e olhar em Jesus, Boulos. E é bom que a turma ouça isso que eu vou falar. Não tem nada a ver com essa pregação dos terrivelmente crentes. Os terrivelmente evangélicos não são seguidores de Jesus de Nazaré. Os terrivelmente evangélicos, vocês têm que começar a olhar para os incrivelmente cristãos. Não para os terrivelmente evangélicos, mas para os incrivelmente cristãos. Que eles acabam com a surdez e a cegueira do preconceito e da intolerância. Quem segue Jesus de verdade ouve de outro jeito, olha de outro jeito. E aí percebe a complexidade e a pluralidade dos atores sociais que estão agindo nos territórios e nas cidades, em todos os cantos. Tem um monte de gente assim. E a capacidade de visualizar, que está fazendo autocrítica, que visualiza para dentro de casa, que não se deixa enrolar e que está fazendo autocrítica o tempo todo. E é gente, cara, que tem uma expressão, que é uma expressão pastoral muito bonita, que fala assim, que é um fazer diaconal e generoso. É um servir. É uma turma que está pronta para ajudar, uma turma que está pronta para servir. É uma praxis missional importante, que é definida não pelo individualismo, mas pelo ser, fazer, ser, ter e fazer comunitário.
Então, tem uma turma que pensa assim, pô, eu sei o que eu estou falando aqui. Você tem versões na tecla SAP, nas suas convicções. A esquerda tem tecla SAP de versões nas convicções dela também. E eu estou falando do Evangelho de Jesus. Estou falando do Evangelho de Jesus, que é um comprometimento comunitário, que é o quê? Absolutamente comprometido prioritariamente com os mandamentos de Jesus, que estão relacionados ao quê, pô? Ao Evangelho todo, para a pessoa toda, corpo, alma, espírito, emoções, memórias, enfim, essa coisa linda que é o Evangelho de Jesus, que apresenta o corpo todo, não é aquela coisa metafísica só lá em cima, só depois que morrer, quando for para o céu, não, é aqui agora. E isso é uma coisa importante, se conectar com essa gente. Nós temos vários líderes que estão pensando nisso, e entender que esse momento de... Eu até marquei uma coisinha legal. Aqui eu acho que é legal, que eu não podia deixar de falar isso contigo. Humildade e coragem de todas as partes. Humildade da esquerda e a humildade dos evangélicos. E coragem. Primeiro, humildade para entender que nós não somos os únicos que queremos o bem social e o bem comum. A esquerda tem que ter humildade para entender que não são. E olhar que tem evangélico que sim, que tem. E os evangélicos olhar também, ter humildade para entender que não são os únicos que estão entendendo que eles usam a expressão que Deus está usando para abençoar a cidade. Tem muita gente querendo abençoar as pessoas. Tem muita gente pensando na vida das pessoas. Tem muita gente pensando no bem, na vida boa, na vida com dignidade das pessoas. Não somos só nós. E coragem. Sabe coragem para quê? Para aprender um com o outro. Para aprender um com o outro. Coragem. E outra, e mais coragem ainda, para poder ficar junto. Para poder fazer live junto. Para poder fazer coisa junto. Ainda que o pau coma, ainda que os fanáticos da esquerda desçam o cacete em você, e ainda que os fanáticos evangélicos desçam o cacete em mim, porque quando você tirou aí os comentários eram de gente que estava batendo em mim e em você. Em mim porque eu estou com você. Em mim porque eu estou com você. E você que está comigo. E o pessoal enchendo meu saco, falando que eu assim, o Boulos me convidou. Se não me convidasse, convidava eu. Eu convidava o Boulos. Então, essa coisa que a gente precisa ter essa humildade e coragem para poder entender. E olha aqui uma coisa que eu tenho falado há anos para pastores. Nós precisamos aprender o quê? A discernir, reconhecer e respeitar os sinais do reino de Deus, que estão presentes em toda ação humana, não importa se é de ateu, de quem crê em Deus, de quem não crê em Deus, toda ação humana, não importa se é de evangélico, de católico, muçulmano, se é de matriz africana, não importa se é budista, não, toda ação humana que promove solidariedade, fraternidade e respeito aos seres humanos. Se você entender que tem uma turma que está assim, aí eu digo o seguinte: estamos juntos, pronto. Tem compromisso radical com o resgate e a defesa da dignidade e da alteridade humana? Estamos juntos. Coragem para dizer, estamos juntos. Tem compromisso de lutar contra o nazifascismo, o neofascismo e todo tipo de ação de dominação opressora que esmaga as pessoas. Está lutando contra isso? Estamos juntos. Não me interessa se é corintiano, eu sou corintiano. Se é palmeirense, então, não, aí, ó, é Corinthians, vai Corinthians. Não interessa se é palmeirense, não interessa se é ateu, se não é ateu. Tem compromisso operoso na construção de comunidades sustentáveis, econômicas, social e ambientalmente? Tem. Tamo junto, pô. Então, quando a gente começa a entender que ter humildade para aprender com o outro, reconhecer isso no outro grupo, que não é o grupo do meu quintal, pô, entender que Jesus falou o seguinte: ó, meu pai faz chover na horta de todo mundo. Na horta até de quem é ruim. Olha, Jesus é radical demais. Até caba ruim chove na horta dele. Então, Jesus não tem... Isso que eu acho que é bacana, a gente prestar atenção, que tem cara que entendeu o Evangelho. E entendeu o Evangelho do jeito que Jesus ensinou. Ó, vou te falar um negócio aqui, e é base bíblica. Você sabe que eu também vivo te evangelizando, né, Boulos? Eu sou aqui te evangelizando. Não está conseguindo. Ó, Boulos, ó. Jesus falou um negócio assim, ó. Tem a regra de ouro. A regra de ouro de Jesus tá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, cara, foi considerado por Gandhi, que não é cristão. O Gandhi, né, que falava o seguinte, que se um cristão for cristão um dia, dos cristãos que eu conheço, ele tinha razão para falar isso, né? Um cristão for cristão, dos que eu conheço,
for cristão um dia, eu não serei para o resto da minha vida. Olha. E sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, ele falava o seguinte, que o Sermão da Montanha é a constituição ideal da sociedade ideal. Putz, cara. E você sabe qual que é o coração, a cláusula pétrea do Sermão da Montanha? Jesus fala assim, ó, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, porque isso é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. O que Jesus está dizendo? Gosta de saneamento básico? Lute para que todo mundo tenha saneamento básico. Gosta de ter casa? Lute para que todo mundo tenha casa. Gosta de ter dignidade, voz, gosta de ser ouvido naquilo que você acredita? Lute para que todo mundo possa ter voz, tenha dignidade e possa ser ouvido naquilo que crê e que acredita. Você gosta de ter educação com qualidade? Lute para que todo mundo tenha educação com qualidade. Então você gosta de ter paz, de ter lazer, de pertencer à sociedade sem ser um joguete, sem ser usado por um sistema que é um sistema opressor, que destrói a dignidade humana, que escraviza a pessoa quando está querendo trabalhar, que na verdade faz com que exista uma economia que destrói o meio ambiente, que é absolutamente destruidora e que arrebenta com os biomas e com os ecossistemas e as florestas tropicais. Que é isso, mano? Jesus, quando diz faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, ele está dizendo tudo isso que você fala de outro jeito. Você já está pregando o evangelho e não sabe, pô. Então isso que é importante entender. Compreender de uma vez por todas que existe gente que olha do mesmo jeito. E quando a gente começar a olhar e falar assim, peraí, mas tudo bem, ele é de um outro jeito que está falando, tem aqui um crentez, né? Tem um evangeliquez, tem um crentez, tem um evangeliquez, mas presta atenção, mano. Estuda, mete aí uma tecla SAP, presta atenção, nós estamos olhando para a pessoa, para o ser humano. E estamos caminhando na mesma direção. E estamos sendo usados pelo mesmo Deus. O mesmo Deus que diz o seguinte, faça aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês. Jesus de Nazaré. Essa da tecla SAP é fundamental. Nós temos que aprender a acionar a tecla SAP alheia para fazer a tradução. Isso é bonito, isso é importante, Levi. Levi, eu quero te dizer outra coisa também. Você sabe, você foi falando, e eu me lembrava, quando você brincou aí, pô, tô te evangelizando. E eu me lembrei de uma cena. Eu, muito moleque, quando fui militar no Movimento Sem Teto, eu tinha 17 anos, saí da casa dos meus pais. Meus pais são médicos, uma vida de classe média, confortável, moravam em Pinheiros, depois na Pompeia, e fui sair da casa dos meus pais e fui morar num acampamento. Mas eu fui morar num acampamento lá em Osasco porque porque já tinha construído uma coisa de solidariedade, de indignação com a situação do país, com a desigualdade, com a pobreza, mas também porque li, porque estudei, me formei no marxismo e li literatura socialista e construí uma ideia, como todo mundo que é muito moleque, todo mundo não. Hoje, aliás, acho que hoje a juventude está mais esperta, mais ligeira e menos sectária. Mas, na época, eu construí um certo sectarismo de, porra, então, a religião é o ópio do povo. Estava lá escrito no livro, eu achava que era isso mesmo e fui. E estava morando na ocupação e tinha essa crença, umas crenças meio fechadas. Às vezes de um moleque de classe média que foi formado acreditando que iria só ensinar para os outros e não aprender com os outros. Né? Alguém que é formado numa certa arrogância de achar que só pode ser professor. E no movimento eu tive a oportunidade de aprender com quem não sabia ler o nome e escrever o nome. Né? Com gente que nunca tinha pisado numa sala de aula. Aliás, eu digo isso sempre para meus companheiros. Para mim, tive ensinamentos mais valiosos na fogueira de uma ocupação, né? E conversando com gente, ouvindo as pessoas, do que pude ter fazendo pós-graduação na USP. Agora, uma coisa que me lembrei daquele período é que logo que eu fui morar na ocupação, lá em Osasco, tinha um padre, era o padre Léo, era um cara legal, combativo, de esquerda, ligado aos movimentos, um cara muito sensível, muito solidário, uma figura humana bonita.
E o Padre Léo ia lá na ocupação. E eu, molecão, né, comunista, cheguei lá e disse, comecei a brigar com todo mundo. Como é que vai trazer o padre aqui para dentro? Pô, a religião é o ópio do povo, a ocupação tem que ser para fazer formação com as pessoas. Nós estamos fazendo com que a consciência política do pessoal regrida, e não sei o quê, e fui nessa. Claro, perdi a discussão, é evidente, né? Eu com as minhas ideias, o moleque, e a religiosidade popular, nem imagina quem é que ganhou. Perdi a discussão, o Padre Léo foi, eu fiquei meio de cara feia, criei uns constrangimentos, mas ficou por isso. O fato é, na missa que o Padre Léo fez lá, lotou, o pessoal saiu fortalecido, saiu revigorado. Bom, depois, passou uns meses, essa ocupação foi fazer uma manifestação na Câmara Municipal da cidade, uma luta, e por uma questão do zoneamento, para ganhar o terreno e tal. Foi fazer essa luta e deu uma pancadaria, a polícia veio para cima agredindo, tinha um vereador que começou a provocar, enfim, deu uma pancadaria, nessa pancadaria eu fui levado para a delegacia, fui preso. Fiquei lá na delegacia, estava à noite lá, um frio danado, uma celinha de 2x2 e tal lá, puta do frio, com uma fome, 3 horas da manhã, o advogado não chegava. Quem é que foi lá me visitar, Levi? O Padre Léo. O bendito Padre Léo. Foi lá, né? Perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, né? Me levou um copo d'água, me deu um consolo, uma força. Eu falei, puta que pariu. Né? É assim que a gente aprende. E eu comecei. Esse, para mim, foi um estalo para começar a entender e a respeitar, a tolerar, a respeitar não só a fé das pessoas, não só a religiosidade, não só as diferentes igrejas, mas o diferente. Sabe, a gente... Aquela lógica que eu estou falando para você, que eu tinha como moleque, arrogante, estava estudando na USP, leu não sei quantos livros e acha que sabe tudo, também, de outra forma, o pensamento fechado, sectário, intolerante que um monte de gente tem. E eu acho que é esses muros que a gente precisa quebrar e que, conforme você falava, eu via essa história vindo na minha cabeça, porque é disso que você estava falando. Assim, nós precisamos fazer ponte, nós não precisamos dinamitar a ponte. Né? O momento é para isso. Mas eu queria, meu irmão, te pedir, feito esse testemunho, desabafo, memória, aqui eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem, está chegando no tempo limite aqui da nossa live, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, porque nós vamos deixar essa live no Instagram, vai ser postada no YouTube. Queria que você deixasse uma mensagem assim, nesses tempos. Pandemia, autoritarismo, intolerância, parece que não tem saída. Para a angústia das pessoas que querem um mundo melhor, para a angústia das pessoas que estão vendo a gente perder 400, 500 irmãos por dia, para a angústia das pessoas que estão vendo esse país descambar ladeira abaixo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas em tempos de tanta desesperança, que seja uma mensagem de esperança. Pô, oportunidade maravilhosa. E eu quero dizer para você, Bruce, para mim, coisas que eu tenho experimentado. Esse período foi o período onde nós comemoramos e ainda estamos refletindo as ressonâncias da Páscoa. E é interessante porque os discípulos, depois que Jesus foi crucificado e foi sepultado, eles ficaram em isolamento, só que tudo junto, né? Eles ficaram em uma quarentena, tudo escondido, porque o pessoal estava a fim de dar-lhes uma ferrada, querer matar. Porque lá naquela época, né? Claro que sempre foi assim, sempre repetido, acontecia uma parceria entre o poder do Império Romano e os sacerdotes e os religiosos do povo de Israel. Então os caras fizeram o jogo direitinho. Então é engraçado, né, esse negócio de poder, império, poder religioso. E os religiosos, eles não queriam perder de jeito nenhum o pouco de prestígio e de poder que eles tinham, né, junto ao poder. Esses caras então estavam perseguindo e os discípulos, eles ficaram tudo escondido, com medo. E Jesus ressuscitou, as mulheres já tinham visto Jesus, mas os caras ainda estavam tudo com medo, enfiados dentro de uma casa em quarentena, em isolamento social, tudo com medo. Eu quero do fundo do meu coração, de verdade, para você que está assistindo a gente, seja ateu,
seja cristão, seja evangélico, seja quem for, seja de esquerda, seja de direita que ficou assistindo aí só para depois tentar dar uma ferrada em nós, eu queria dizer uma coisa ao eu desejo do fundo do meu coração que Jesus ele entre na sua quarentena do jeito que ele entrou naquela noite, naquele dia com aqueles caras. Ele entre e ele diga o seguinte: paz seja com você. E aí tem um detalhe. A paz de Jesus não é a paz dos religiosos, que são mancomunados com o poder. A paz dos religiosos é a utilização pecaminosa e perigosa, é o shalom contaminado. A paz de Jesus também não é a pax romana, que é a pax de quem domina, oprime e submete. A paz de Jesus. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele, quando diz isso, a paz de Jesus é a paz de quem se entrega por amor. A paz de Jesus é o Deus que é amor, que encarnou e que viveu. E que viveu, foi torturado, morreu, foi sepultado, segundo a nossa fé, ressuscitou o terceiro dia e está vivo em cada um de nós. Que esse Jesus sopre paz para você. Que seja um tempo de revisitar coisas para reaquecer o coração e as convicções. Que seja um tempo de ressignificar coisas para poder fazer com que você olhe para você mesmo e agora construa o novo você. Não querer necessariamente para você sair uma outra pessoa para encarar tudo que ainda virá daqui para frente. E não só revisitar, ressignificar, mas que você experimente ressurreições. Que você ressuscite, que haja ressurreições, algum tipo de ressurreição nas suas convicções, no seu coração, nas suas emoções e no seu jeito de ser gente. É isso aí. Em nome de Jesus. Obrigado, Levizão. Obrigado, meu irmão. Que mensagem bonita. Que mensagem linda. Obrigado por esse bate-papo. Incrível, incrível. É alentador. E eu acho que para muita gente que está nos assistindo, que é de esquerda, que é ativista, que é alentador ouvir uma voz como a tua. Esses dias eu tive também conversando aqui numa live com o pastor Henrique Vieira. A gente tem outras pessoas também na Igreja Católica, né? O padre Paulo Bezerra, lá de Itaquera, figura incrível, né? Padres, bispos, pastores espalhados. Eu acho que essas vozes têm que ser mais ouvidas. Tem que ser mais ouvidas, tanto pela esquerda para quebrar o preconceito, né? Quanto pela sociedade e pelos evangélicos, né? Para, às vezes, também desmistificar um encantamento enganoso que algumas lideranças, usando a religiosidade, usando a fé, usando o nome de Deus, fazem unicamente para proveito próprio. Obrigado, Levi. Obrigado, meu irmão. Obrigado, brother. A gente se vê depois. Boa noite. Nos vemos. Valeu. Se cuida. Também. Tchau. 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 Tchau.